Olá, meu nome é Moisés Cristiano, apresento agora o áudio do Panorama Econômico desta quinta-feira que pode ser acessado na página xpfinvest.com.br. Notícias e informações sobre economia, política, finanças e agronegócio. Começamos falando de política, economia e finanças conforme análise da XP Investimentos. Destaques de hoje: Brasil, produção industrial desaba. Dilma discute atrasos no Minha Casa Minha Vida. Mercados internacionais. Bolsas da China novamente em fortes quedas derrubam bolsas pelo mundo. A gente começa falando que, segundo o IBGE, a produção industrial recuou 2,4% em novembro, bem acima da queda de 1% projetada pelo mercado. Este é o sexto resultado negativo seguido, acumulando queda de 8,1% em 2015. Na comparação anual, a queda foi de 12,4% em novembro de 2015, 21ª taxa negativa consecutiva. E a presidente Dilma se reuniu com a equipe econômica para discutir os pagamentos atrasados em obras de infraestrutura e dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o broadcast, a presidente pediu que sejam atualizados dados do programa e das principais obras de infraestrutura do país. Como o governo quer medidas que estimulem a construção civil, reativando a contratação da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, o mais importante é colocar em dia cerca de 6,7 bilhões de reais em atraso em obras que já foram executadas. Em relação ao setor automotivo, fontes do governo afirmaram que há uma preocupação real com a queda nas vendas e o risco para os empregos, mas as propostas do empresariado de lançar um programa de renovação da frota ainda estão sendo avaliadas pelo governo. E o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e um diretor da instituição viajam para Basileia, na Suíça. Tombini participará no domingo e segunda-feira de reuniões diversas no âmbito da reunião bimestral de presidentes de bancos centrais do Banco de Compensações Internacionais. Já o diretor de Assuntos Internacionais, Tony Volpon, estará em eventos na mesma reunião, mas a partir de sábado. Hoje, Tombini e a maior parte da diretoria da instituição terão atividades de trabalho em Brasília, sem compromissos públicos. Os diretores Antero Meirelles, Fiscalização, e Otávio Damaso, Regulação, estão em férias. E agora o radar. A Anfávia divulga a produção e venda de veículos de dezembro e o Banco Central divulga os números de 2015 da poupança. O Banco Central também faz leilão de rolagem de contratos de swap com vencimentos em 1º de fevereiro de 2016, com resultado a partir das 11h50. O Tesouro faz leilão de venda de LTN e LFT. Agora os mercados internacionais. Começamos falando de bolsas. Impactados pela forte queda na Bolsa de Xangai, as bolsas europeias e os índices futuros de Nova York operam em fortes quedas entre 2% e 3%. Os juros dos Treasuries americanos também recuam, refletindo a ata da última reunião do Fed, que trouxe uma percepção de que a próxima elevação de juros está mais distante. Após o Banco Central chinês fixar o yuan no menor nível desde 2011, a Bolsa de Xangai terminou o pregão mais curto de sua história de 25 anos com forte queda de 7,05%, semelhante ao ocorrido na segunda-feira, quando o pregão foi abreviado pelo Circuit Breaker, que estreou naquele dia. O índice CSI 300, que reúne as 300 ações mais líquidas negociadas em Xangai e em Shenzhen, cedeu 5% nos primeiros 10 minutos de negócios desta quinta-feira, levando a uma paralisação de 15 minutos do pregão. Quando os negócios foram retomados, o movimento de venda se acentuou e o CSI 300 ampliou a queda a 7%, causando o abrupto encerramento da sessão. O pessimismo se espalhou depois de o Banco Central chinês fixar o yuan no menor nível desde 2011. As demais bolsas da região Ásia-Pacífico foram contaminadas. Em Tóquio, a baixa foi de 2,33%. E agora indicadores internacionais. Contrariando a expectativa do mercado de alta de 0,3%, as vendas no varejo na zona do euro recuaram 0,3% em novembro ante outubro. Na comparação anual, a alta de 1,4%.
Atingindo o patamar de outubro de 2011, a taxa de desemprego da zona do euro recuou para 10,5% em novembro, vinda de 10,6% em outubro, que foi revisado para 10,7%, segundo a Eurostat. Analistas aguardavam um resultado pior, em 10,7% para novembro. No total, o número de desempregados recuou 130 mil. Outro indicador positivo vindo da Europa é o índice de sentimento econômico da zona do euro, que subiu de 106,1 para 106,8 em dezembro, maior patamar desde abril de 2011, resultado acima dos 106 aguardados pelos analistas. A confiança do consumidor avançou de menos 5,9 para menos 5,7. A confiança da indústria passou de menos 3,2 para menos 2. A confiança de serviços foi de 12,8 para 13,1 e, por fim, o ambiente de negócios passou de 0,36 para 0,41. E o Banco do Povo da China estabeleceu hoje a taxa de paridade para as transações cambiais no menor nível desde 2011 em 6,5646 yuans por dólar, 0,5% abaixo dos 6,5314 yuans por dólar de ontem. O ajuste na taxa de referência foi o mais forte desde 13 de agosto. Segundo o PBOC, essas operações não têm nada a ver com a economia real da China e apenas causaram flutuações anormais na moeda. E agora o radar internacional. Os cortes de vagas planejados de dezembro e os pedidos semanais de auxílio-desemprego serão monitorados pelos investidores. Dirigentes do Fed de Richmond, Jeffrey Laker, e do Fed de Chicago, Charles Evans, e o secretário do Tesouro Jack Lewis discursam. O presidente Barack Obama dá entrevista à CNN hoje às 23 horas. E o tombo do mercado acionário da China, segundo o maior consumidor de petróleo do mundo, renova as preocupações com um enfraquecimento da demanda em meio a um excedente global crescente e pesa no preço do petróleo, colocando-o mais perto de $30 o barril. O Brent é negociado nos níveis mais baixos desde 2004 e o WTI em patamares não vistos desde 2003. Agora as informações do agronegócio. Começamos falando de soja. O mercado internacional da soja opera em campo negativo mais uma vez nesta quinta-feira. Analistas internacionais voltam a falar sobre as especulações que os novos boletins do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da próxima terça-feira estimulam no mercado e, na outra ponta, citam a influência ainda forte do mercado financeiro. Além disso, as bolsas chinesas voltaram a cair 7% e novamente tiveram o pregão interrompido. Ao mesmo tempo, há ainda novas mínimas que vêm sendo testadas pelo petróleo essa semana. Ontem, a commodity foi abaixo dos $33 por barril, recuando cerca de 6% e também trouxe nervosismo ao mercado financeiro global. Sobre milho, as cotações futuras do cereal negociadas na Bolsa de Chicago iniciaram o pregão de hoje em campo negativo. Diante da falta de novidades que possam impulsionar os preços do cereal, o mercado voltou a trabalhar do lado negativo da tabela. Analistas explicam que o mercado ainda precifica a recuperação dos estoques e está focado no quadro norte-americano. As exportações americanas continuam péssimas e a demanda ainda não se concentrou no milho americano, sem contar que os compradores absorvem muito produto brasileiro. Além disso, com o dólar forte no cenário internacional e a possibilidade de nova alta na taxa de juros no primeiro semestre de 2016, tem afetado o mercado de commodities. Ainda hoje, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reporta novo boletim de vendas para exportação. Além disso, os investidores já começam a voltar suas atenções às intenções de plantio da próxima safra americana. Este foi o áudio do Panorama Econômico desta quinta, 7 de janeiro. Acesse o site xpfinvest.com.br para acompanhar as informações, os acontecimentos sobre economia, política, finanças e agronegócio. Voltamos amanhã. Até mais!